primeira coisa é encontrar um trabalho de esqueleto. Tá? Essa é a forma mais fácil de você começar um TCC. Não é a única forma, mas é a forma mais fácil. Então, recomendo para todo mundo que está no início da sua jornada acadêmica. Então, o trabalho de esqueleto é um trabalho que dá sustentação ao seu TCC. Então, você... O que é que tem que ter antes de você ir atrás do esqueleto? Né? Você tem que definir um tema com base nas suas preferências e aptidões. Então, você está fazendo um curso. Aqui eu vou dar o exemplo do curso de administração. Dentro da administração, nós temos várias disciplinas. Tem marketing, tem ali produção, tem sustentabilidade, tem gestão de pessoas. Então, você vai ver aquela que mais lhe agradou e vai escolher esse tema, tá? E aí você vai pesquisar numa plataforma de pesquisa de artigos científicos. No caso, eu uso o Google Acadêmico, que é o mais simples, é o mais conhecido. Né? Tem várias plataformas, as universidades têm parcerias, mas eu vou no Google Acadêmico. Aí você vai pesquisar lá no Google Acadêmico o tema, por exemplo, gestão de pessoas, marketing, no município. Vai deixar assim, não vai dizer qual é o município, vai deixar só isso. Ou pode ser no estado. Porque esse é o critério que eu adoto para encontrar um trabalho de esqueleto, é o critério geográfico. E aí você vai usar o filtro de trabalhos recentes. Tá? Então, quanto mais recente for o seu trabalho de esqueleto, melhor. Então, está aqui o Google Acadêmico, eu coloquei o tema sustentabilidade na gestão pública no município. Então, claro, você pode pegar a disciplina e melhorar um pouco o tempo. Então, sustentabilidade na gestão pública. No caso aqui é para o curso de administração pública, tá? No município. E aqui eu marquei o filtro desde 2022. Apareceram esses dois trabalhos aqui logo de início. Qual o problema desses dois trabalhos? Gestão municipal de sólidos e propostas de indicadores de sustentabilidade. É um trabalho genérico. Por quê? O trabalho de esqueleto, com critério geográfico, é um trabalho que alguém aplicou em algum município e você vai aplicar no seu município, onde você mora, onde você quer aplicar. Ou pode ser no estado, em algum estado, você vai aplicar no seu estado, ou mesmo num país, e você vai aplicar, no caso, no Brasil. Então, aqui não está falando de um município específico e nem aqui também, ó, se vocês lerem o título. E aí eu encontrei esses dois outros artigos. Ó. Uso de indicadores de sustentabilidade para avaliação gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Santa Maria Jetibá, no Espírito Santo. Ou seja, eu estou morando aqui em Piranhas, em Alagoas. Então, se os caras fizeram esse trabalho para lá para Jetibá, no Espírito Santo, por que eu não pego essa mesma metodologia e aplico aqui em Piranhas? Então, tenho que pegar essa metodologia desse trabalho e adaptar, no caso, para o contexto de Piranhas. Vocês já perceberam que o trabalho de esqueleto ele vai se basear na metodologia. A metodologia é o coração do trabalho científico. E aqui também eu trabalho sobre ICMS, no caso, em municípios do Paraná. Então, são dois candidatos fortíssimos a trabalho de esqueleto. Então, tem que ser sempre um trabalho bem específico, que eu possa replicar em outra localidade. Aí vocês já perceberam aquilo que eu falei lá no início. Não é a única forma de você fazer o trabalho no TCC, mas é a forma mais fácil. E aí eu vou identificar qual foi a metodologia. Eu vou ler o resumo e o tópico da metodologia. Uma vez que eu encontrei, e o tópico da metodologia, perdão, esses trabalhos, eu não preciso ler todo ele de imediato. Eu vou ler o resumo e talvez ali a metodologia. Às vezes o resumo já é suficiente para eu ver se serve ou não como esqueleto. Tem que ser uma metodologia que eu entenda, que eu consiga replicar e coletar dados. Então, não adianta o trabalho parecer muito bom, mas eu não entender nem por onde vai a metodologia. Ou, às vezes, o aluno quer procurar entender a metodologia. Não, você já está no nível mais avançado do curso. Vai ter como você entender ali a metodologia de trabalho mais simples. Tá? Não procure o complexo quando você tem o simples que possa resolver. E, de preferência, essa metodologia é delimitada em etapas. A gente vai ensinar daqui a pouco por que tem que ser delimitada em etapas. Mas eu já vou adiantar para vocês que não é fácil encontrar um trabalho em português em que a metodologia esteja certinha. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Infelizmente, o brasileiro ainda não tem esse hábito de fazer o que seria uma metodologia, na minha visão, ideal. Aí eu abri esse trabalho, tá? O primeiro do ICMS ecológico, e ali lá no resumo tem um trecho que fala sobre metodologia. Ó. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa documental no período de 2022, dezembro de 2022 a julho de 2023, nos setores responsáveis pela manutenção de fatores de conservação do município. Realizou-se também um levantamento de valores que o município recebe anualmente proveniente do ICMS ecológico. Então, foi só um município, apesar daqui do título estar municípios, só foi um,
Pesquisa documental é você analisar documentos que estejam lá, que existam lá nos órgãos públicos. Então, se, por exemplo, aqui em Piranhas tivesse documentos, eu consigo replicar isso aqui. Mas, aqui, ó, o município tem que ter ICMS ecológico. Ele fez no município que tinha o ICMS ecológico. Eu não sei se aqui tem, ou se é algum outro município daqui de Alagoas. Então, se não tiver no município que eu quero aplicar, significa que esse trabalho não serve como esqueleto. Por quê? Lembram aqui, ó. Deixa eu voltar um pouco. Aqui, na verdade é aqui, ó. Consiga replicar e coletar dados. Não tem ICMS ecológico, então não vou conseguir coletar dados, tá? E claro, você também tem que entender o mínimo do que é uma análise documental para você conseguir replicar. Não é uma metodologia tão difícil em comparação às outras, tá? Então não serve. Vamos ver o segundo trabalho. Uso de indicadores de sustentabilidade para avaliação de resíduos sólidos urbanos, lá em Jetibá, né? Olha só, como método utilizou-se revisões bibliográficas e documentos da Prefeitura Municipal para análise e aplicabilidade dos indicadores. Bom, revisão bibliográfica é feita em todo o trabalho. Eu nem considero metodologia, mas isso é uma discussão na literatura. Já análise documental, aqui também, ó, análise documental, vou pesquisar documentos. Então, se existem documentos sobre resíduos sólidos, que é o tema desse trabalho, em Piranhas, o trabalho serve como esqueleto. Tá? É isso que você vai ver. Se tem documentos sobre a temática, se você tem dados e se você consegue replicar a metodologia. Então, eu escolhi esse trabalho aqui, tá? De Jetibá como esqueleto. E aí a gente dá uma olhada no trabalho, eu peguei um print aqui de uma parte que ele organiza as etapas metodológicas. Então, tem aqui 3 etapas metodológicas, uma ele coloca como revisão bibliográfica, outra levantamento de dados e outra aplicação de questionário, tá? Eu vou falar só por alto aqui. E aí ele coloca depois mais um texto dizendo que ele vai fazer aqui, no caso, organizar esses 15 indicadores que ele está mensurando com base nesse autor aqui, e categorizar ele com base no desempenho, avaliar o desempenho desses trabalhos. Para mim, desses documentos, perdão. Para mim, isso aqui seria uma quarta etapa, que o autor não colocou como uma quarta etapa, mas para mim seria. Muitas vezes o autor nem coloca quais são as etapas, e você meio que tem que extrair quais são as etapas. Isso já indo para a construção da metodologia do seu trabalho. Por quê? A ideia é que você pegue essa metodologia e adapte ela para o seu trabalho, tá? Aí você começa a construir o trabalho pela metodologia. Então, como eu falei, encontrar um trabalho de esqueleto não é fácil. A maioria dos trabalhos nem apresenta uma clara delimitação das etapas metodológicas e muitas metodologias, na minha visão, enchem linguiça. Ou seja, fala muita coisa que não significa nada de prático. Apresentando classificação da pesquisa e do método, por exemplo. Para mim, não tem necessidade de você fazer isso na metodologia. Falar, o método é qualitativo. Então, qualquer pessoa com o mínimo conhecimento científico, só de olhar essa pesquisa vai saber que é qualitativa. Não vai precisar você dizer que é qualitativa. Porque daqui a pouco você vai dizer, esse trabalho é um TCC que se faz no final de uma graduação. Todo mundo sabe isso. Pelo menos todo mundo está no meio científico. E também falar, é um método descritivo, enfim, essas coisas você não precisa fazer, tá? Para mim é encher linguiça realmente. Mas claro, se o seu orientador, se a banca pedir, aí você faz. Mas não pedindo, não precisa. E aqui, olha, dica pesquisar em inglês. Para quem domina a língua, e só se você domina, tá? Não adianta você querer dominar a língua, gastar um tempo dominando, se já está na véspera do seu TCC. Mas, se você ainda tem tempo acadêmico ou já domina a língua, eu recomendo que você leia em inglês, porque realmente os artigos em inglês que chegam para a gente são melhores. Isso não tem nem comparação. A língua mundial e a língua científica do mundo também. Então, eu usei no meu primeiro TCC aqui, ó, que eu falei sobre orçamento público no estado do Pará, eu me baseei num trabalho internacional. Nessa época eu ainda nem usava o critério geográfico, mas esse trabalho ele foi feito em Bangladesh. Eu peguei a metodologia lá que o Benson e o Clay fizeram e apliquei no estado do Pará para a questão do desempenho orçamentário. Aqui na minha dissertação também, ó, eu falei sobre PIB e dos municípios e os impactos de desastres naturais. E aí foi um trabalho que foi feito, aqui foi para municípios da Amazônia. Aqui o ProCrime, ele fez, aplicou essa metodologia para os países do mundo, então, a nível global. Eu peguei uma metodologia que ele aplicou a nível global e adaptei para nível regional aqui. Então, eu sempre usei essa tática de ter um trabalho de esqueleto. É isso que eu recomendo
para vocês aqui. Na minha tese de doutorado não foi um trabalho de crédito apenas, mas foram vários trabalhos. Mas percebam, já tinha passado pela primeira graduação, pelo mestrado, pela segunda graduação, então já estava mais experiente academicamente para poder criar uma metodologia, entre aspas, nova, né? Algo novo. Quando você está sem experiência, é melhor que você não tente inventar a roda. Eu vejo muitos alunos, inclusive bons alunos, tentando ali filosofar sobre qual metodologia vai usar. Não tem muito disso. É só você ver uma metodologia que serve e aplicar ela.